Olá, muito boa noite, bem-vindos à nossa grande entrevista desta sexta-feira. Conforme já anunciamos ao final do último programa, nós estamos recebendo prazerosamente o professor, escritor, especialista em língua portuguesa, gosta de literatura e um grande crítico literário, mas padece de uma brutal humildade. Você precisa tirar dele, vamos lá fazer, publica esse livro, porque é a tônica do Valdomiro Peixoto, uma cabeça privilegiada, talentosíssimo, e vocês vão ver bem hoje, né? Prestem bem atenção. Que prazer tê-lo aqui comigo. Após alguns percalços e desencontros, estamos aqui felizmente. É um prazer enorme. Todo nosso. Viu? Família vai bem, tudo bom? Tá tudo em paz. Graças a Deus, tudo certinho, tudo nos eixos. Isso. Valdomiro, como eu já lhe disse, virá uma conversa, né? Nós vamos bater um bom papo, você gosta de literatura, eu também, vai ser muito legal. Esse tema nos é muito caro, né? Ok. Muito bom. Vou anunciando que já estamos no Facebook também, viu? Quer ver pelo Facebook, tá aí, não gosta de ver na TV convencional, vá lá para o seu celular, para onde você quiser, facebook.com/TV Mais Ribeirão, viu? Você encontra a gente lá. E depois que terminar o programa, lá para umas 11 horas, você vai ter no YouTube a íntegra do programa. Então, não tem como você não conferir o Valdomiro. Bom? Muito bem. Breve currículo. Valdomiro Peixoto, formado em letras pela Moura Lacerda e sua especialização em estrutura morfossintática da língua portuguesa se deu na Barão de Mauá, sob a orientação da professora, que é uma craque na língua portuguesa, Amine Buainaim. Referência para todos nós. Isso. Né? Quem cultua o vernáculo fatalmente passou pelos livros dela ou pelas aulas dela. Você fez um curso com ela? Fiz um curso de especialização. Bacana, longo e... Morfossintaxe. Morfossintaxe. E que foi muito útil durante a minha carreira no magistério. Nem diga. Foi a minha grande ferramenta. E ela publicou recentemente um livro. Publicou, né? Conheço um livro, ganhei um livro de presente dela, com uma dedicatória linda, maravilhosa. Que bom. A relação afetiva entre a mestra e o discípulo. É assim que é bom. Ao mestre com carinho, ao discípulo com carinho. O Valdomiro, professor, lecionou durante 14 anos ou mais, né? Quantos anos? 18 anos. 18 anos, aí não estou chegando bem. Língua portuguesa, lecionou literatura brasileira, literatura infantil, e eu conheci dando isso aqui, técnica e metodologia da redação. Você estava sempre junto com a professora Eli, vocês formavam uma equipe, acho que a Vera Briata, uma turma assim. A professora Marister Rondon. Isso, e vocês iam para as aulas do Cox. Fase do Laurindo. Montaram um projeto de redação do Cox, acho que foi muito vitorioso. Ele atuou na Moura Lacerda e Coque, em Ribeirão Preto e Franca, no Instituto Americano de Lins, da Igreja Metodista, como professor, no Colégio Sagrado Coração de Marília. É o mesmo de Bauru, Sagrado Coração? O mesmo. É o mesmo grupo. Bauru, eu lembro. Trabalhou como metalúrgico na Dabi Atlante, olha. Muitos anos. Em chão de fábrica, diz eles, durante 10 anos. Depois foi trabalhar na mesma Dabi, no comércio de equipamentos, responsável pela equipe comercial da extinta Servodonto. Isso. Que foi líder de vendas no ramo de equipamentos durante muitos anos. E agora umas fusões estranhas aí, né? A Dabi fundiu-se com a Gnatos, né? Gnatos, eram concorrentes. Que resultou numa empresa que se chama hoje Aliage. Olha só. Aliage, que, segundo consta, um termo em francês que significa aliança. Aí, que legal. A Dabi Atlante, em determinado período, era imbatível, era referência internacional de produção. Ela foi líder muitos anos, né? E você honrou-a. Em 2000 ele mudou-se para Marília, onde estabeleceu, ele falou, chega, eu quero sair do chão, agora eu vou cuidar do meu negócio. No mesmo segmento, e aí você fundou a Peixoto Equipamentos Odontológicos Limitada até início de 2016, quando, por apelos familiares, voltou para Ribeirão Preto. Isso. E ficou por aqui para entrar para a história. Ele é membro fundador da ARE, Academia Ribeirão Pretana de Educação, e patrono da cadeira 35.
é membro da ARL, Academia Ribeirão Pretana de Letras, cadeira 22, cujo patrono é o escritor Veiga Miranda, que é um mineiro radicado em Ribeirão Preto, fez muito prestígio. Isso, mineiro de Campanha, Minas Gerais. Foi membro, isso aqui é interessante, desde as origens do grupo literário Flamboyant, idealizado e orientado pela professora e escritora Eli Vietes, Lisboa. Participou de várias antologias literárias e recentemente produziu Educação, uma visão da ARE. Foi premiado em vários concursos literários, agora lança este livro, que eu recomendo. Eu não consegui ler na íntegra, mas acho que 3/4 já li do livro, para poder conversar com o Valdomiro. O Faca Molada, que foi editado neste ano mesmo, uns meses atrás, 2 meses. Você fez o lançamento na Feira do Livro? O lançamento da Feira do Livro, ele foi editado há uns 2 meses pela FUNPEC. Quando você gentilmente me encaminhou um exemplar, eu disse, vai para a grande entrevista, porque eu li os primeiros poemas e falei, meu Deus, que bom. Tem assunto para a gente conversar com profundidade. Eu já disse aqui, antes de começar o programa, você está escrevendo muito bem, Valdomiro. Você é um poeta já, entendeu? Apesar de ter sido o primeiro livro, né, solo, você já pode escrever outros, porque você tem a sensibilidade do grande poeta. Bom, Faca Molada, então está aí, recomendado. Vamos falar de Faca Molada. Vamos começar falando de Faca Molada, tudo que lhe é pertinente, e depois nós vamos falar um pouquinho de educação, como você, né? Okay. Sair um pouquinho do livro. Está aqui, Faca Molada contém poemas de várias fases da sua vida. Ok. Com uma temática bem variada, bem variada, diversificada, porque foi uma junção de vários momentos da sua vida. Perfeito. É isso? Perfeito. Então, você começa a ler, não tem uma certa conformidade, uma certa unidade. A coisa é meio fracionada. Não é nada linear. Isso, essa coisa começo, meio e fim. 1912, não é monotemático. Eu achei isso muito legal. Não é monotemático. Não é? Porque eu gosto de fazer assim, às vezes, com poesia. Seja qualquer grande poeta. Desconhecido. Começar a ler aqui, depois com calma você passa o pente fino. Né? É isso. A primeira sensação de ser, né? Ir direto para o texto. Muito bem, esses poemas são frutos de circunstâncias mais variadas, como você diz, temas diversos e épocas diferentes. Prólogo é da professora Eli, e a apresentação é do Antônio Carlos Tórtolo. Ambos amigos seus, professores amigos. São do ramo e eu fiquei bastante honrado com a participação deles. E está muito bonito. Tanto valorizou muito o livro. A apresentação também está muito bonita. E você também tem lá um papo com o leitor, né? Isso. Ficou muito interessante também. Bom, o livro, meus amigos, se abre com um texto em prosa. Esse rapaz é complicadinho. Ele diz assim: uma reflexão à beira da sandice. Machado usava essa expressão sandice, sim. Né? Já tem um dedinho de Machado aí ou não? É um termo tão raro a gente ouvir. Parece que é uma recorrência do alienista, né? Lembramos do alienista. Então, a sandice é porque... É loucura, né? A sandice porque havia uma... Bom, antes de eu falar do livro, Cassone, eu queria sua permissão para eu agradecer a estar aqui com você. Imagina. E dizer assim que eu fiquei muito tempo fora de Ribeirão, mas nós temos o milagre da internet que nos integra, né? Então eu acompanho o seu trabalho de muitos anos. Eu sei o quanto é valiosa essa entrevista pela força que você, Cassone, tem nesse universo cultural, no universo do jornalismo todo em geral. Então, quero ratificar o meu agradecimento de estar aqui. Puxa, uma honra para mim ouvir isso. Em relação a essa reflexão... Só completando a sua reflexão, uma reflexão à beira de aspas, né? Da inutilidade de escrever uma questão sem relevância. Ou ainda, uma discussão tola para todos. Você já começa provocando o leitor. A provocação. Pode ser que o espírito do Albujanra desceu. Baixou aquele. Então, aí é o seguinte, há uma preocupação, você deve ter percebido na leitura de alguns poemas, existe um tema que me é muito caro, que é a criação literária. Então, o fazer poético. O fazer poético. Em que momento que o fazer poético acontece? Um poema,
o quanto é que ele existe dentro do poeta antes de ser escrito. Mas existe o ato da criação, quando você tem a folha de papel em branco pela frente, e o ato de você, folha de papel horizontal, a caneta vertical, então o encontro do horizontal com o vertical, e existe ali, dá-se a luz ao poema. Que mistério é esse? Que algo, esse lado demiurgo, né, do poeta, que mistério é esse que existe quando você encontra-se com o papel e do encontro dessas duas coisas tão diversas, registra-se uma obra, cria-se uma obra, algo que não existia passa a existir. E pode ter um destino fantástico daí para frente. Por exemplo, se nós lembrarmos A Procura da Poesia do Drummond... Carlos Drummond de Andrade. Não faça verso sobre acontecimentos. Isso, vai ao dicionário, lá está em estado... Né? Transformou-se num texto antológico, mas houve o ato da E você é drummondiano, pelo jeito. Gosto muito do Drummond. Drummond e pessoano também. E machadiano também. Moral da história, a escola é boa. Bandeirano também. Gosto de Cesário Verde, de Cecília Meirelles. Bacana. Então, veja só, a beleza que é A Procura da Poesia, mas houve um momento que o Drummond teve que criar esse mistério da criação. É isso que me encanta. E por que uma conversa de tolos para tolos, né? Porque, na verdade, nós vivemos num mundo tão preocupado com as coisas imediatas e etc., que alguém perder tempo de ficar fazendo uma reflexão só se ele for realmente meio louco, né? Daí uma sandice. Procedente a sua brincadeira. Bom, e já no primeiro parágrafo, você traz um questionamento, uma interrogação. Aliás, todos os parágrafos terminam com interrogação. Sim. Assim, aspas, será verdade o que se escreve ou verdade se tornará porque é escrito? Sim. Aí começa a perguntar para o leitor. Quem faz poesia procura? Se procura, procura o quê? Há que haver procura. Haverá um objeto da procura? Haverá poesia no ato de procurar? Questionamentos que você faz logo de saída. Ou fazer poesia deve ser inútil e justificado por si mesmo. Um poema vive. Então lhe pergunto. Então, lembra do Drummond? A poesia é elide, sujeito e objeto. Sim. Aí eu pergunto, em cima dessa sua primeira reflexão, será verdade o que se escreve ou verdade se tornará porque é escrito? Quem faz poesia procura, se procura, procura o quê, senhor Valdomiro? O fazer poeta deve ser inútil e justificado por si mesmo? Um poema vive? E você tem até um poema inútil na página 1, página 61, chama, né? Poesia inútil. Comente isso que eu lhe perguntei, que eu vou achar o poema aqui. Olha, é o seguinte... Quanta pergunta que você faz logo de saída. São muitas perguntas. E agora eu sou vítima das minhas próprias perguntas. Né? Bem feito. Exatamente. Eu acredito muito, quando eu falo da inutilidade da poesia, é o seguinte, quando você dá o aspecto utilitário para alguma coisa, eu acho que você destrói a poesia. Quer dizer, a clássica expressão engagé em literatura, engajamento, você descarta. Sim. A poesia, o romance não se presta à transformação social, a ideologias, não. Porque há grandes escritores em cinema, em teatro, gente que fez cinema, que faz teatro, que faz literatura, que se engajou violentamente. Eu acho que a literatura engajada, ela cumpre o seu papel. Fica datada? Ela fica, às vezes fica, às vezes não, né? Às vezes fica, às vezes não. Mas eu acho assim, quando você escreve, quando você produz literatura, o prazer estético pelo prazer estético, é nesse aspecto que eu acho Você que não quer ver utilidade material na poesia? Exatamente. A poesia, ela existe apesar das pessoas. A poesia, ela tem uma existência própria. A poesia em tudo, não? A poesia em tudo. Por isso a minha dedicatória, quando na dedicatória eu digo sobre aquele que encontra a poesia no encontro casual com a rosa, com uma rosa, ou no fio afiado de uma faca, suja de sangue, no encontro com a própria língua, que é a capa do livro. Não tem a dúvida. Então, a poesia ela está em todos os lugares. E isso é uma lição que nós aprendemos. Você é um professor consagrado de literatura, isso nós aprendemos muito bem com o Manuel Bandeira, né? Não tenha dúvida. O Manuel Bandeira incorporou o cotidiano, a poesia. Exatamente.
um dos projetos da geração de 22, que era, né, falar daquela arte povera, a rua, o cotidiano, não fica preso só formal, estético, lembra da historinha? Os velhos parnasianos, não? Exatamente. Lembra da historinha do poeta municipal que discutia com o poeta Poética estadual literária. para saber se era maior que o poeta federal? Enquanto isso, o grande poeta tirava ouro do nariz. O Manuel Bandeira tirou ouro do nariz a vida inteira. Poética literária, muito bem lembrado. Olha aqui a poesia inútil, que está no livro dele, página 61, ele diz: José se levanta, lê um poema e vai ao trabalho. Maria se levanta, rega a rosa e vai ao trabalho. João se levanta e vai ao trabalho. Ana se levanta e vai ao trabalho. Ao fim do dia, cansados, José, Maria, João e Ana adormecem. E sonham, os quatro, com o desemprego e a sobrevivência. Nenhum deles é mais feliz. Poesia. Rosa. Para quê, então? Então, esse é um poema onde eu tento... Aqueles que se preocupam... Porque o poeta se preocupa também com aspectos práticos da vida, Sim. né? E existem aqueles que se preocupam apenas com os aspectos práticos da vida. Então, a poesia vive apesar do lado prático da vida. Então, aquele que busca utilidade na poesia, me parece que ele mata um pouco do lado estético da poesia. Sim, sim. Por isso rosa, né? Por isso poesia e rosa revelam um lado que João e Ana não têm. Muito legal esse poema. Mas você tem também a indiferença do poeta. Sim. Estão no mesmo tema. Aqui na página 3, de faca molada. Lápis e papel sobre a mesa caídos. Você estava dizendo isso no início, né? Esperam misteriosamente que se cumpra o estranho ritual do encontro dos opostos. A manifestação do contraste único, motivo de suas existências tristes. O poeta senta-se e olha-os. Da tríplice solidão nasce em instantânea profusão uma relação eterna de amor. Essencial, só doação. O poeta, autômato, longínquo, toma-os e destila, dos dois também a dor. Vai-se e deixa sobre a mesa, após misteriosa magia de criar, em companhia de sua poesia doce e amarga. Orgulhosos, o papel e o lápis, satisfeitos de si, vivos. Indiferente à felicidade inerte de ambos, o poeta conta a história própria. Conta até mesmo a história deles. Quem sabe a história nossa. Beleza, beleza. Então, pois você vê, olha... Carga fortíssima nas suas palavras poéticas. Então, você vê, olha, o poeta, a tríplice solidão aí, a solidão do poeta, a solidão do papel, a solidão do lápis. Esse tema solidão é muito recorrente em seus do poemas. encontro dos três é que surge a poesia, né? Você se considera um ser solitário? Que é solidão? Ah, sim, me considero, sim. Me considero porque existe uma solidão que ela é imposta pela vida. E existe a solidão deliberada. Eu não sofro da solidão imposta pela vida, porque tenho muitos amigos, a minha família está sempre presente na minha vida. Mas há o momento do recolhimento pessoal, que é você com você mesmo. Essa é a palavra. Você e os seus fantasmas. A introspecção. Seus bichos interiores, né? Bacana. Esse é um lado esse é um tema muito recorrente nos meus textos, sim, porque isso me afeta muito. Eu vou tomar a liberdade de aproximar você do Mário Quintana. Ele diz, em O Poema, o poema famoso dele, O Poema, ele sugere o seguinte: uma formiguinha atravessa, em diagonal, a página ainda em branco. Mas ele, aquela noite, não escreveu nada. Para quê? Se por ali já havia passado o frêmito e o mistério da vida. Ainda Quintana, que é um poeta tão pouco explorado, ele é muito citado, assim, mas tão pouco lido, os vestibulares não lhe fizeram justiça até hoje, não?
Não, você não vê em lista. Esse gaúcho extraordinário. Porque como ele é um grande frasista, né? Então, ele acaba sendo citado porque ele é muito agudo. Como o Manuel de Barros é muito agudo, ele também é agudo. Eu gosto muito. Mas ele é extraordinário. O Quintana é um dos grandes poetas. Leveza nos textos, Rubem Alves, esse time aí é sensacional. Ele diz, em Os Poemas, os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Aí eu pergunto para vocês, Valdomiro Peixoto, e o poeta o que é? Um fingidor que finge completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente? Ou é mais que isso? Fingimento, poeta tem uma conotação. O poeta é um fingidor porque ele Aí, na verdade, o Pessoa, quando escreve esse poema, ele trata do poeta em várias camadas, né? Autopsicografia. Autopsicografia. Ele trata do poeta em várias camadas. Ele chega a sentir que a dor que devera sente, na verdade, o poeta se projeta, né? Ele se sustenta em cima das próprias dores, né? Então, por isso, se ele não está realmente sentindo dor, ele finge sentir e leva para o seu texto essa dor que acaba revelando a grande sacada, que é a poesia propriamente dita, né? É um soneto isso aí, né? Porque é um soneto. Na poesia há mais de sofrimento do que de coisas róseas, né? Interessante. A nova poética do Bandeira fala muito isso, né? Bandeira transfere isso aí. Ele fala. Menino, fui como os demais feliz. Depois veio o mau gênio da vida e fez de mim o que quis. Isso, exatamente. Sofreu de tuberculose ad eterno. Mas vai um carro, né? O poeta de roupa branca, sim, vai um carro, salpica-lhe o brim branco de lama, né? É demais, né? E ele diz assim, essa é a vida. Eu acho o Bandeira um dos maiores poetas da língua portuguesa de todos os tempos. Demais. Ele é extraordinário. Na página 4, em Eu e o Poeta, você sugere a dificuldade de traduzir ou estrenar sua evolução interna. Sim. Transbordando ansiedade. É difícil. Acho que é o Bilac que tem um poema chamado Inânia Verbo. Quem dirá o que o coração não diz, o que se sente. Existe, de fato, essa dificuldade, essa angústia de você passar para o papel, para a poesia? Existe. Há momentos que você sente um tema muito forte, mas você tromba com os limites da palavra, né? A palavra é sempre muito limitadora, né? Porque a palavra... Tem que achar o vocábulo que se adeque ali. A palavra certa para a ideia certa, o mote justo, né? Sim. E isso é sempre um grande obstáculo, né? Você sofre com isso quando você está escrevendo? Ou sofre. Eu acho que todo mundo sofre, né? Porque é por isso que a gente enche o cesto de lixo. Não, tá bom, porque não tá você bom, escreve, joga fora, escreve e joga fora. Não é isso, né? Não é ser perfeccionista, não. É questão que você está vendo que você não está encontrando. Exatamente. Né? Há um encaixe, como se diz. Há um poema, não quero quebrar a tua sequência, mas há um poema aqui... Isso, eu quero que você leia também. Então, tem um poema aqui que ele é assim, um poema bem curtinho, mas ele fala alguma coisa nesse sentido, que é a necessidade do poeta. Eu pus aqui para ler aqui, página 5. Então, por favor. Não, o senhor vai ler. E que sugere até uma certa contradição. E você fala que poesia para quê? Depois fala que a necessidade do poeta agora. Vamos lá. Precisava muito escrever um haikai. A tinta secou, o lápis perdeu-se, o papel sumiu, insisti na areia, o vento soprou, teimei na pedra, o estilo quebrou-se, concluí amargo obscuro, o homem é limite puro. Quer dizer, o homem é limite puro, o poeta é limite puro, as palavras limitam, né? Então, existe uma grandiosidade dentro do poeta que, se ele conseguisse despejar tudo no papel, seria uma
Você em Faca Amolada textualiza, tangencia, visita, namora, trai certos poetas. Aí vem a pergunta que o Harold Bloom, num livro brilhante chamado Angústia da Influência, que diz que todos nós somos shakespearianos, temos uma forte influência de Shakespeare, pergunta: bate em você quando você está escrevendo, de repente, alguma coisa, fala, isso aqui fulano já falou, meu Deus. Sim. Essa sensação de estar plagiando Sim, o cara. sim. O que eu percebo não é que é plágio, é que você tem uma influência forte de grandes poetas. Não, tem um poema que eu escrevi que eu tive a sensação de que eu estava reproduzindo alguma coisa do Ferreira Goulart. Aí, Não sei se você teve essa impressão exatamente do Ferreira Goulart, mas há um poema que eu falo do galo, que isso também... da manhã, um galo sozinho não tece amanhã. que o João Cabral de Melo Neto Também, fala muito isso. também. Um galo que chama outro galo, Não que tece chama outro amanhã. galo. Não. O canto dele une outros cantos e sai Exatamente. uma sinfonia. E o poema, acho que me parece que chama E o Homem. É isso. Então, quando eu li isso, será que eu não estaria plagiando o Ferreira Fica Goulart? uma sensação. Aí eu olhei a obra do Ferreira Goulart, fui, voltei, não, não plagiei. Mas ele, A angústia da influência mas existe. ele deve estar fazendo, me cutucando por trás, fazendo alguma coisa aí, porque É muito interessante. eu também leio bastante João Sim, Cabral de Melo sim. Neto. Você quem? Faca Amolada, por exemplo, é uma influência Pedra. direta do Pedra. é uma influência Não, é direta pedra. E faca, Educação né? pela E faca. pedra, faca. Né? Faca, O pedra, Avenida rio. Severino, né? Que coisa mais dura e seca. Faca, pedra, rio. Cão sem plumas. São três elementos, são muito presentes na obra do João Cabral de Melo. A palo seco. Ele escrevia Isto. a palo seco. Você diz, Valdomiro, que não deve e não pode ser a literatura hobby de ninguém. Se não for hobby, que deve ser então? Eu pergunto para você. Né? Voltamos à estaca de atribuir função para a literatura. Seria o que em essência, então? Quer dizer, você escreve por quê? Olha, por que escrevo? Porque eu acredito o seguinte, que o termo hobby, ele desvalorizaria demais o fazer poético. Passatempo. Você ter uma coisa por hobby, se der para fazer, faz, se não der, não faz. Não há compromisso algum, né? Não tem compromisso algum. Então, eu acho que uma literatura, eu não estou falando de literatura engajada, mas você precisa ter uma literatura compromissada com você mesmo. Então, se for para fazer literatura por hobby, não faça, não publique, não faça nada. Porque literatura não é hobby, realmente. É muito sério para ser hobby. Muito interessante. Bom, a solidão, o estar sozinho, já comentamos isso, aparece muito em seus poemas. Eu tenho aqui lidos e exemplifico com Quarto de Hotel, Sim. a questão da solidão. Existe a solidão, também um poema que trata do tema, e a dor do poeta. No mínimo esses três tematizam a solidão. Certo. Você já falou da solidão, que você trabalha bem com isso, né? E aquela solidão provocada, tem hora que você saco cheio da civilização, saco cheio dessa violência que está aí, liga a televisão, aquela palhaçada lá de Brasília, corrupção para todo lado, prende, solta, hoje soltaram Écio, né? É uma festa danada. Eu usaria... Fica Moro, sai Moro. Não dá uma vontade de você dar uma apagada em tudo isso e partir para um mundo jamais visto, um mundo da ficção imaginário. Pazárgada, vamos embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, caramba. Então, eu acho assim, parece até, isso não é uma verdade, mas parece até que o homem de bem no Brasil transformou-se num solitário, né? Completamente. Isolado. Mas não é verdade porque a maioria das pessoas são pessoas de bem. É que não tem aquele princípio de que notícia boa é ruim e notícia ruim é boa. Então, o lado negativo é muito noticiado. O lado bom não rende. Vende. Notícia ruim vende. Vende, Olha o crescimento exatamente. dos noticiários policialescos aí, de polícia. Por isso que o homem de bem não é um solitário. Ele tem mais gente ao lado dele do que o homem ruim. O homem... Mas nós vivemos uma síndrome, né, terrível, porque parece que nós vivemos num beco sem saída no Brasil. Então, por falar em morte, a morte também tem que falar, né? Sim. Viver, morrer e quase morte, você tem isso aqui. Eu vou ler o Quase Morte, porque eu gostei muito do Quase Morte. Certo. Você diz assim: por medo
e desconhecimento, o homem ocupa o espaço do quase, sem querer ficar onde está, sem poder atingir o lá. O homem ousa e recua. E nesse jogo de avançar e encolher, pensa-se estratégico e passa a vida, um bolero de Ravel, achando, repete-se, repete-se, repete-se interminavelmente. Pior, repete-se, os instrumentos não se juntam e não se completa. Quem não ousa, não vive. Quem tem medo, morre. E na interface onde o conflito medra, cresce o homem e se esboroa sem saber, se agarra à direita ou à esquerda, um só lado, não suportamos o peso, e um dia descobre, por ter dúvida, não ousou por ter medo, ficou por repetir-se, incompletou-se e fez sua viagem definitiva para o nada. Um tomzinho meio niilista aí na coisa, hein? É bastante niilista esse poema. Porque o homem porque o homem é o seguinte, o homem é feito de céu e abismo, né? O Blaise Pascal fala muito disso, né? Então, o homem fica preso nesses dois extremos. Ele quer ousar, mas ele não quer abrir mão da segurança dele. Então, nesse querer ousar, mas ter medo de, ele acaba ficando no meio. E o meio é sempre muito complicado, né? Há um poema que eu digo que o meio é o espaço dos covardes, né? Tá certo. Da indecisão. Bacana. Então é mais ou menos isso. O garotinho Breno lá já quase sobrevoou aqui o estúdio e disse, intervalo, vamos fazer intervalo. Tá bom o papo? Tá gostoso? Tá bom, muito bom. Virou uma conversa, né? Falei para você. Muito gostoso. Voltamos daqui a pouquinho. Valdomiro Peixoto escreve bem, escreve bem. Você não fica indiferente à poesia dele, viu? Ele é um provocador. Avant la lettre. Até já. A Gran Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente, para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. Tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Gran Steak, tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16 3911 9009. Com professores preparados e motivados, preocupados com a formação do aluno, o Colégio Castelo explora as habilidades e potenciais dos estudantes, desde o ensino infantil até o ensino médio. É a educação que valoriza a aprendizagem e a formação de crianças e jovens, questionadores e preparados para um futuro promissor. Conheça mais sobre o Colégio Castelo. Acesse colegiocastelorp.com.br. As matrículas estão abertas. Praça São Leandro, 56 no Jardim Paulista. Telefone 16 3624 1827. Deixe uma mensagem para nossos apresentadores. Dê sua opinião sobre a programação ou faça sua denúncia. WhatsApp da TV Mais 991785294. Mais interação, mais agilidade, mais informação. É você sempre conectado com a TV Mais. Preocupado com a segurança de seu patrimônio? A City Alarmes Segurança Eletrônica conta com exclusivo serviço de monitoramento integrado para sua residência, comércio, condomínio ou indústria. O monitoramento é feito de forma inteligente, com projetos bem dimensionados, que garantem alto nível de proteção e a segurança que o cliente espera. City Alarmes Segurança Eletrônica. Você cuida do seu negócio, nós cuidamos do seu patrimônio. A Climaterium é especializada em saúde. Toda mulher, com o passar da idade, precisa de apoio científico para o equilíbrio da saúde. Potencialize sua beleza interior. Desconfortos não podem ser regras da idade. A Climaterium acredita no cuidado e na saúde que toda mulher precisa ter. A Climaterium é referência em prevenção na saúde da mulher. 3623-3335.
Vamos para a segunda e última parte da grande entrevista. Uma pena, porque falar de literatura não é toda hora, né? Você vê, falar de literatura é muito bom, especialmente quando você tem um convidado como o nosso querido Valdomiro. Ele passa para os seus poemas a reflexão da vida, da vivência, da sua existência. É isso que a gente tem que ouvir. Vamos falar mais de poesia, boa literatura, bom cinema. Parar com esse stand-up, as coisas horrorosas que invadem essa cidade, esses livros de autoajuda que pouco ou nada acrescentam, você lê um, leu todos. É uma coisa muito triste. Então, eu estou muito feliz de tê-lo aqui comigo hoje, apesar de ser um grande professor, dando sua inestimável contribuição, ele com sua faca molada. A propósito, o título Faca Molada, no seu texto, né, em prosa, que está no livro, no livro Eventual Leitor, você diz que o título sugere dor que corta agudamente entranhas, mas com ser de dois gumes, pode ser que os poemas doces também contrabalanceiam, mesmo que tire o equilíbrio e a unidade da obra. Então, explique esse faca molada e a ligação que isso possa ter com a música do Milton Nascimento, se há alguma. Que é uma música linda de faca molada. Não. Nenhuma, né? Não tem. Só o título. Embora eu gostaria... O Torto sugere a música. Ele usa como epígrafe no texto dele. Não tem aquela introduçãozinha que o Guimarães Rosa é craque em fazer. Não tem, mas seria uma honra para mim se tivesse. Mas como a arte, ela possui uma capilaridade, de repente até tem, porque eu gosto muito do Milton, é um dos compositores e cantores que eu mais ouço. A voz mais de Deus. A Elis falava, se Deus tem voz, é Milton cantando. Milton. Eu acho que é o falsete mais bonito, né, e não faz força nenhuma. Você vê esses cantores tardeiros, parece que vai explodir aqui a horta, o cara vai morrer de tanto gritar. Exatamente. Ele é maravilhoso. Aquele timbre agradabilíssimo. Conte Faca Molada. Então, corta mesmo, né? Faca Molada tem... pode ter, assim, uma influência muito longínqua de Dostoiévski. Oi? Porque eu acho que ele tem alguma coisa muito de dor, que eu acho que o Dostoiévski usa muito. Mas tem também, como eu já comentei com você, se você olhar a estética do poema, tem um pouco de João Cabral de Melo Neto, né? Você vai perceber que os poemas não são rigorosamente metrificados, mas eles são mais ou menos metrificados. Tem um sabor clássico. Mas a ideia da faca, da faca molada, você pode observar que eu tematizo no poema a faca de dois gumes com um gume afiado e um gume rombudo. Para balancear, para fazer porque eu acho que existem momentos na vida, metaforicamente falando agora, há momentos na vida em que o corte é muito rápido, né? O talho é muito rápido. A vida vem te dar golpes muito certeiros. E há momentos em que a vida, o sofrimento é mais prolongado e a vida vai cortando você aos poucos. Então o outro gume mais rombudo um pouco. Legal. Então há momentos em que o corte é fino e agudo e há momentos em que ele é mais dilacerador, né? E há um claro ajuste entre título e a produção poética, porque então aí o significado e o significante se casam perfeitamente. E aí você vai observar que esse corte da faca molada, ele corte e separa o corpo do espírito. O texto fala muito isso, né? O corpo cai para um lado, o espírito vai para o outro. Porque essa ambiguidade, essa divisão, essa preocupação que o ser humano tem, que é essa ideia de céu e abismo mesmo que o ser humano carrega na sua essência. Sim. Né? Eu acho que de alguma forma está no poema Faca Molada. Aí vem uma pergunta, vamos falar um pouquinho sobre você. É um crítico, você escreve muito bem, você faz crítica com bastante talento, tanto quanto poesia. Poesia eu descobri agora, mas a sua crítica é muito forte. E crítica também é literatura? Crítica é literatura. Deveria ser tratado como um gênero literário, não é tratado como tal. A não faz tanta falta, né? A não ser por um ou outro autor, um ou outro crítico, mas é claro que a crítica é um gênero literário de primeiríssima grandeza e de primeiríssima necessidade. Agora,
Eu acredito muito na crítica, naquele texto antológico do Machado de Assis, O Ideal do Crítico, né? Que a crítica, ela precisa eu não gosto muito da crítica iconoclasta, aquela que destrói. Eu gosto da crítica que pinça as pérolas do texto e mostra pro autor um caminho, possivelmente. É preciso que a pessoa tenha uma bagagem literária boa para comentar. Para enriquecer, inclusive, o trabalho. Mas é nessa crítica que constrói. Crítica construtiva é uma expressão, um clichê feio, mas a crítica que abre os caminhos, que mostra o caminho das pedras para possíveis leitores. Quer dizer, eu quando estava em sala de aula, perguntava, a crítica, quem que eu devo levar a sério? Eu digo, a crítica não tem um sabor pejorativo, né? Falar mal. Quem faz isso não constrói nada. O importante é você entender que crítica, para mim, é análise. Eu pego esse ponto de vista, eu vou analisar seus textos, é a interpretação de seus textos. E vou com aquilo que eu conheço e sei, enriquecendo. Você me enriquece com seus textos, eu devolvo alguma riqueza na análise que eu faço. Olha, não imagine é isso? o quão seria mais pobre a literatura brasileira se nós não tivéssemos os textos, por exemplo, de Antônio Cândido. Esse é o mestre de todos, falecido agora. Antônio Cândido. Anatole Rosenfeld. Anatole Rosenfeld, Texto e Contexto, né? É uma obra famosa A dele. Veja tinha uma turminha boa escrevendo sobre literatura, sobre música, de repente... Você vê Afonso Romano Santana, tem uma obra maravilhosa sobre o Drummond que chama O Ghost no Tempo. Né? Então... Eu sinto falta desse nível de crítica para cinema. Maria Luísa Ramos, que ninguém fala nela, da Universidade Federal de Minas Gerais, escreveu Fenomenologia da Literatura, tem um trabalho belíssimo em cima da obra de Guimarães Rosa. Então, a gente vê muito pouco, né? Essa crítica qualitativa a gente vê muito pouco hoje. Há obras como é que chama? Resenhas, né? Fazem resenhas. Há obras cujo prefácio tem um valor não tanto quanto a obra, mas tem um valor significativo. O Paulo Roney, por exemplo, fez um prefácio maravilhoso, impecável na obra do Guimarães Rosa, acho que Terceiras Histórias. Gilda de Melo e Souza, mais o próprio e o Antônio Cândido, na obra do Estrela da Vida Inteira, do Bandeira. Né? Uma pessoa que eu sempre cobrei dele porque ele dava verdadeiras aulas de crítica literária. Por incrível que pareça, eu fui aluno dele um semestre. José Miguel Wisnik, a gente acabou se transformando em grande amigo, porque eu fui substituir o José Miguel Wisnik, que era professor de cursinho também, num grande cursinho de São Paulo, e a gente foi muito amigo. O Zé Miguel, enciclopédico, tem uma cultura literária, filosófica. A tese dele é o Coro dos Contrários sobre música erudita na semana de 22, caramba. Então, tudo que você fala com ele, e eu dizia, Zé, faça essa crítica, transforma as suas aulas, grave essas aulas lindas que você faz em livros, retoca depois, não sei o quê, e sempre criando. Mas eu queria perguntar para você... Felizmente nós o temos como um grande compositor também, né? Escreve músicas, letras belíssimas. Sim, moderníssimo, moderníssimo. Né? Ele avança para chuchu. E foi o primeiro cara a falar em sala de aula dos Titãs. Eu fiquei sabendo que Titãs existia porque o Zé Miguel falou. Começando a carreira. Foi o primeiro a falar em Gal Costa. Eu acompanhava muito o trabalho dele e ele primeiro a falar. Ele tem um trabalho... E frequenta até hoje. Na Ozete, aquela turminha lá que faz uma música bem alternativa, entre aspas. Porque no Brasil tudo que não é de consumo é alternativo hoje, né? É uma tragédia. É coisa de ótimo nível, mas fica alternativo porque não está no programa do Faustão, não tem o jabá dominical e as coisas se complicam. Literatura e jornalismo. Esse é um tema maravilhoso. Aliás, muito polêmico, eu não sei se você se lembra, eu e você participamos de um debate no SESI com o José. Você, o Golfeto, a Eli e mais uma. Isso. E o convidado era o José Castello. Isso, que é um crítico. Então, vamos pegar o... Eu lembro disso. Vamos pegar o gancho do José Castello. Foi ali no Sesc mesmo. O José Castello... Numa feira do livro. O José Castello tem livros, reportagens... Tem um livro fantástico sobre Vinícius de Moraes, que você... quando ele vai contar a vida do Vinícius de Moraes, não é uma biografia, ele vira do avesso o lado humano do Vinícius, né? Então, ele tem o livro
Rei Pelé, Pelé, um rei sem dinastia, que é fantástico, é maravilhoso. Ele tem... As biografias do Rui Castro são altamente literárias, isso. tem uma carga poética impressionante. Você, depois que lê as obras do Rui Castro, você vê a MPB de outra forma. Uma onda que se... Né, uma bossa nova, uma onda que se... É espetacular o trabalho dele. Jornalista. Então, o jornalismo... você é jornalista, você sabe melhor que eu isso. Existe um jornalismo raso, que vive pontualzinho, superficial e meramente informativo, que é muito... eu tenho até um texto escrito que fala sobre isso. O Dionélio Machado dizia o seguinte, Dionélio, autor do livro magnífico Os Ratos, né? Os Ratos, rapaz. Ele é gaúcho, né? Gaúcho. Gaúchão. Uma análise biológica do crime. Pediram antes nos vestibulares, foi um corre-corre, ninguém sabia que era Dionélio Machado. Nossa, Os Ratos... E é um livro terrível, né? Terrível. O pessimismo é atroz. Então, o Dionélio Machado dizia o seguinte, não existe nada mais velho do que o jornal de ontem. Ele está falando de um jornalismo que envelhece rápido. Agora, o Brasil é pródigo de grandes jornalistas, de bons escritores. Você você pega articulistas como José Neumann e Pinto, né? Editorialista do Estadão. Gaudêncio Torquato. Zé Neumann é editorialista do Estadão. Clóvis Rossi. E, bom, existe uma... Jânio de Freitas. Jânio de Freitas. Existem centenas de jornalistas que escrevem muito bem. O Karnal agora está fazendo um trabalho interessante, o Leandro Karnal. Leandro Karnal. Né? Você vê o trabalho, por exemplo, essa interface entre o jornalismo e a literatura, que a Miriam Leitão tem colocado para todo mundo. Muito tem bacana. livros de economia, mas que escreve muito bem. Então é o seguinte, olha, literatura, ela é o uso da linguagem com a finalidade do prazer estético. Agora, o jornalismo, ele tem algumas características informativas, os artigos de fundo que eu sou um leitor diário do Estadão, tem artigos maravilhosos. Sim. Agora, existe aquele artigo que você lê e você, não é meramente o assunto discutido, você tem prazer de ler o texto, né? Então, o prazer estético de fazer textos jornalísticos discutindo os assuntos do momento. E não por isso, eu me lembro, eu tenho algumas obras, alguns livros em casa do Daniel Pisa, né? Sim, Daniel Pisa. Que escrevi, da época, faleceu novo, né? Morreu muito novo, faleceu há uns 4 ou 5 anos aí. Colunista da época do Estadão, né? E ele tem textos assim jornalísticos que se transformaram em livros que são maravilhosos. Nós temos um exemplo aqui em Ribeirão. A Eli escreveu durante muito tempo as crônicas dela e ela tem obras reunidas, crônicas reunidas, né? Que você vê que os textos não são datados. Sim. Então, ganha uma universalidade até. O jornalismo pode ser literatura. Isso sem nós lembrarmos dos grandes autores que fazem livros de reportagem. Truman Capote, por exemplo, né? A Sangue Frio. Você tem Olga Benário lá do Fernando Moraes. E assim, e por aí vai. Outro grande biógrafo, né? Muito bem. Sem nos esquecermos das obras do Machado de Assis, as crônicas do Machado de Assis. É terrível. Esse é o concurso, né? Esse é o concurso, é o Pelé, né? Nós estamos caminhando mais um pouquinho até o fim, então eu vou pedir um pouquinho mais de economia, eu na pergunta e você na resposta. Uma questão que eu tenho que colocar para você, toda vez que alguém escreve, é professor de português, de literatura, de língua, em qualquer nível me vem a pergunta. Como é que fica com as novas redes sociais? Porque agora a imagem tem substituído o violino. Eu penso, o Menalton acha que não, dá boas brigas, né? Uhum. O livro está migrando para o livro eletrônico, já migrou, entendeu? Essa nova geração já nasce com um tablet na mão e um celular. Uhum. Você acha que isso tem tirado um pouco o apreço do jovem pela literatura, o gosto pela literatura? Porque houve uma época que a gente se lia muito no colégio, na faculdade. Eu não vejo mais isso. Ou é impressão minha, estou falhando aí? Não, caiu esse... não é impressão sua, não. Eu acho que não vejo ninguém com um jornal, uma revista na mão, não vejo. Eu acho que os instrumentos eletrônicos, eles têm um apelo muito superficial para tudo. É uma tentação também. A coisa fica pela rama, não se aprofunda nada. Então, nesse aspecto... É um pouco disso da preguiça do leitor, porque você para ler
Os poemas tem que ler com tempo, com Tem que calma, ler com tempo, tem profundidade, não é para virando página. Então eu acho que a facilidade de acesso que os elementos eletrônicos oferecem, eles podem trazer uma quantidade maior de leitor do que traria antes. Agora, o pecado está no não aprofundamento das coisas, porque nós vivemos uma época de velocidade intensa, né? Então eu acho que esse é o aspecto que pega. Agora, independentemente disso... Mas é polêmico, o assunto é polêmico. Sim. Veja, por exemplo, dá uma olhadinha no Facebook. Como as pessoas estão escrevendo mal, pontuando mal. Sim. E não vê que essa conversa que é tudo muito rápido, não. Fica sem sentido, fica ilógico, fica irracional. Umas coisas muito tristes. Você vê, o WhatsApp está matando os e-mails, né? Não é? Quase ninguém usa e-mail É tudo mais, muito rápido, e a rapidez não bate com profundidade, com qualidade. É bom para recorde olímpico, para pular, para saltar, para fazer, né, pontos. Né? Eu acho que tem que ter tempo. Certos livros precisam... Né? Como é que você vai ler 100 anos de solidão com pressa? Sim. Como é que você vai ler? Você vai ler o Grande Sertão Veredas com Jeito, pressa, não Macunaíma com pressa? Não tem jeito, não tem como, não há como. Essa você pressa, não lê, você vira a página. Nós sabemos que o e-mail matou as cartas, né? Sim. O WhatsApp está matando o e-mail. E é tão bonito escrever cartas, hein? Sim. Mesmo que sejam de Sora Mariana Arcoforado, né? Que nós tivemos a felicidade da ousadia da Eli ter escrito Cartas a Cassandra, Cassandra, epistolografia, a recuperação do gênero. É uma delícia ler cartas. Um romance epistolar dela, maravilhoso. Falam com clareza, assim, assustadora. Bom, você pertence a 2 academias, deu tempo para a gente, 4 minutinhos. Você está na área, que é educação, e está na Academia de Letras, né? Eu queria que você comentasse isso para a gente praticamente encerrar o programa na condição de um membro da ARE. Né? Que poltrona você ocupa lá? Na ARE... Somos colegas. Na ARE, eu, na verdade, eu não sou acadêmico, eu sou patrono. Patrono? Porque eu fui um dos fundadores. Ah, né? Você tem cadeira cativa. O José Luiz Jurioli que é o acadêmico cadeira cativa. Que é a cadeira 35. Bacana. A ARE foi fundada em 2002, né? Nós nos reuníamos... Nas reuniões adora fundar academias, né? Da Academia Ribeirão Pretano de Letras, e os assuntos de educação eram muito recorrentes. Então, aventou-se a possibilidade de montar uma academia para tratar de assuntos exclusivamente de educação, para sobrar literatura para a ARL. Misturar as coisas ali. E foi fundado. Então, eu tive a honra de estar ali naquele momento e ser porque eu não tenho um currículo de educador que justificasse eu ser um acadêmico. Então eu estive no momento certo, na hora certa, para ajudar a fundar. Mas o acadêmico que ocupa é o José Luiz Jurioli, que ocupa a cadeira. Tá certo. E você diz aí que só a educação salva. Como é que salva? Salva o quê? Como? Então, por quê? Porque é o seguinte... Opera milagres a educação? É porque eu acho que a educação é o único meio... Eu estou falando da educação no seu sentido mais amplo possível, mais absoluto possível, porque... Lato sensu. Lato sensu, porque a educação, ela é a ferramenta que instrumentaliza o ser humano... A transformação. Para ele ganhar independência, participar da sociedade e ser um agente transformador. Verdade. Se ele não estiver capacitado tecnicamente e embasado para ser esse agente transformador, como que ele pode fazer? Então aí nós acabamos partindo por um lado em que o Estado tem que tutelar o cidadão e nós vivemos com essas políticas paternalistas que não nos levam a lugar nenhum. E muita demagogia, porque todo candidato a alguma coisa e a nada, até de síndico, com todo respeito, tem como carro-chefe educação, saúde e segurança. Aí o sujeito vai lá, é semi-analfabeto que ou semi-alfabetizado, ele não faz nada. Quantos professores você tem nas câmaras dos municípios? Atuando diretamente com o processo educacional? Quantos? São poucos. Mas todos falam. Não, poucos, quase nenhum. Não, demagogia pura. As nossas escolas estão vizinhas. Senhor prefeito, nós precisamos dar uma olhada lá no ensino fundamental, nossos professores precisam de um treinamento.
Ninguém abre a boca. Todo mundo teoriza, ninguém mete a mão na massa, né? Não, porque também não tem prática nenhuma para falar dessas coisas. Não Falam tem. de tudo menos daquilo que é pertinente, né? Você vê, circulou recentemente pela internet, por aí, pelo WhatsApp, um pronunciamento da Angela Merkel, né? Dizendo que o profissional na Alemanha é dos mais bem remunerados, porque todos os outros profissionais são orientados pelos professores. O Brasil é o contrário. No Brasil, o professor é vilipendiado, é ridicularizado. É difícil. Agora, por quê? Porque nós temos uma educação frágil. Por isso que eu acho que só a educação salva. Porque você não consegue dar cidadania a uma pessoa se ela não for educada. Se não ler e não escrever, não vai sair, não vai comprar. E não vai existe, consumir. ninguém é independente, ninguém ousa fazer as coisas, ninguém peita uma situação de fato se ele não estiver preparado para isso. Então, por isso que a educação é o único caminho que salva Concordo um com povo. você. Agora veja você, não há projeto a longo prazo. Não tudo há. imediatista. Entra lá um novo presidente, nomeia um secretário de educação. Quantos já passaram lá, ministros? O cara já joga tudo fora que o outro isso aí. Parece que é prática recorrente do político brasileiro, das prefeituras, governos e presidência, abandonaram até o que foi feito de bom, não há continuidade de ministros, de secretários anteriores. Cai nessa palhaçada que está aí. O nada falando do nada e cada vez pior. No ranking educacional mundial, nós estamos lá embaixo. Na interpretação de texto, na leitura, né? Caiu muito. Se hoje nós temos a reforma educacional, a reforma do ensino médio, quantos o governo divulgando... Estão vendendo isso como uma solução para todos os males que infestam e divulgando que todo mundo que tem 70% de aprovação e tal, e você conversa com as pessoas não sabem nem do que se trata. É verdade. Então, o governo vende demagogicamente uma informação porque usa a educação para fazer politicagem. Não dá para levar a sério. Foi muito bom tê-lo aqui comigo. Muito obrigado pela entrevista. Gostei muito, sabia que ia ser diferente. Eu que estou muito feliz de estar aqui com você. E saiba que você tem um leitor firme do seu trabalho, porque é muito bom. Muito obrigado. Eu tenho muito critério para recomendar aquilo que eu leio. Você vê que eu sou um leitor muito estranho. Mas quando eu digo pode ler que vale a pena, é porque a gente pensou muito para falar isso. A sua bagagem é muito grande. É bom mesmo. Que seu livro aí está... Você me deu aqui para presentear, não vou presentear ninguém, vou ler os 3. Abraço, Valdomiro. Muito obrigado. Saúde, tudo de bom. Você produza mais livros, viu? Deve ter muita coisa aí para contar para a gente. Bem-vindo. Quem sabe um livro de contos. Por que não? Bem-vindo por aí. E crítica também. Você é um crítico competente de Machado, de Lima Barreto. Barreto é escritor homenageado agora, tanta coisa. Isso, ele fala dessa gente de Drummond, de Pessoa. Essa de Queiroz. Será a bola da vez de Paraty. Você agora, é da eclético e culto. Meus amigos, gostaram? Eu gostei muito. Domingo, agora, depois da manhã, uma reapresentação às 23 horas. Falamos que você pode encontrar no Facebook e daqui lá 11 horas mais ou menos, né? Agora são 9h30, o programa foi feito ao vivo, né? Você pode encontrar no YouTube. Aí o som é perfeito, bacaninha. Divulguem, né? Esse trabalho interessantíssimo. O Valdomiro deixou aqui para a gente hoje uma grande contribuição. Muito obrigado por sua qualificada audiência. Até nosso próximo encontro. Tchau.